Dentre as muitas formas de ensino que Jesus adotou, ele usou bastante o ensino por parábolas, que é aquela ideia de contar para o seu público, para a sua audiência, uma história ou, enfim, algum fato que as pessoas tenham familiaridade para, com isso, expor a elas as realidades superiores que são mais complexas. Vamos ver hoje um bocado dessas experiências com as parábolas de Jesus. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos lá, estamos então no Evangelho de Lucas e estamos agora estudando o capítulo 15. Nesse momento estamos acompanhando Jesus em sua jornada, no seu período de viagem, onde ele parte lá do norte, na Galileia, e ele segue rumo a Jerusalém, que é no sul, mas a viagem não é uma viagem linear, não é uma viagem de apenas um caminho. Jesus faz diversas jornadas de idas e vindas, porque a própria jornada já é um grande objetivo. E assim, então, ele ensina em muitas ocasiões diferentes e nos traz muito conteúdo. Lucas, o evangelista, então, faz as sessões de ensino de Jesus e agora no capítulo 15 veremos, então, uma dessas belíssimas sessões. Então, diz assim a palavra de Deus: todos os publicanos e pecadores, eles se reuniram para ouvi-lo, para ouvir Jesus. Mas os fariseus e mestres da lei, eles criticavam e diziam assim: esse homem recebe pecadores e come com eles. Porque o comer junto era visto como, e ainda é, como um momento de proximidade. E então os fariseus consideravam que Jesus, ao comer com outras pessoas, ele estava dando sua aprovação à conduta delas. Quando, na verdade, essas pessoas é que viam em Jesus um referencial, um marco, viam nele, muitos já percebiam que era o Salvador do mundo que estava ali, e procuravam nele, então, a sua referência. E quem eram esses publicanos e pecadores e quem eram os escribas e os mestres da lei? Publicanos eram as pessoas que cobravam impostos. Eles faziam isso para Roma. Eles eram emissários, então, de Roma, as pessoas ali mesmo do próprio país, e eram por isso muito odiados, porque eles estavam tirando recursos do país para o regime opressor, e além disso, muitos eram corruptos também. E pecadores? Pecadores, essa palavra, ela designa duas situações. Uma, aquelas pessoas que tinham uma vida notória e publicamente escandalosa, realmente largada no pecado, mas aqui nesse contexto é mais provavelmente os pecadores aos olhos dos fariseus e mestres da lei, que eram quem? Eram as pessoas que não cumpriam as normas estabelecidas pelos fariseus, que não era a lei de Deus. A lei de Deus estava onde? Na Bíblia, estava lá no Pentateuco. Mas os fariseus tinham criado muitas outras normas. E haviam pessoas que não as seguiam. Então eles consideravam que essas pessoas eram pecadoras. Por quê? Os fariseus consideravam que essas normas, que essas as histórias, enfim, toda a tradição oral deles também era a palavra de Deus. Eles consideravam que além da Bíblia escrita existia uma Bíblia não escrita, uma Bíblia falada, e que foi passada de geração em geração e que eles eram os detentores dessa Bíblia falada. O detalhe é que não há qualquer menção disso na própria Escritura Sagrada. E mais tarde, então, na história da humanidade, eles pegaram toda essa tradição oral, escreveram também e transformaram numa espécie de uma segunda escritura que os seus sucessores seguem até hoje. Uma série de normativos humanos que acrescentava peso à vida das pessoas. E quem eram então os mestres da lei? Eram os copistas das escrituras, pessoas que faziam cópias à mão e tinham, portanto, grande conhecimento e usavam esse conhecimento para manipular as pessoas, igualzinho muitas pessoas fazem até os dias de hoje. Então Jesus lhes contou esta parábola. Lá vem um ensino de uma realidade superior, usando então uma realidade mais próxima para trazer esse ensino. E o Senhor conta então duas parábolas que uma reforça o conteúdo da outra. A primeira fala de um homem que tinha 100 ovelhas. E aí o Senhor fala assim: qual de vocês, então ele está propondo para eles mesmos, para eles se colocarem na cena, que possuindo 100 ovelhas e se uma desaparecesse, não deixaria as 99, então ele partiria para buscar aquela uma perdida até encontrá-la. E quando a encontra, então põe-a sobre os ombros, leva para casa, chama amigos, chama vizinhos e comemora com eles e fala: olha, essa ovelha estava perdida e eu a encontrei, alegrem-se comigo. Da mesma forma o Senhor fala: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Aqui nós podemos ver duas formas, ou até complementares, de entender esse ensino, Os 99 justos, quem são pessoas justas que não precisam se arrepender? Bom, não há ninguém sem pecado a não ser Jesus. Então, ou seriam pessoas que já estavam justificadas pela cruz,
pessoas que já estariam então acompanhando naquele momento Jesus. E se você acha assim, poxa, mas falar em cruz nesse momento, né? Nós lemos nas Escrituras que o Cordeiro foi crucificado desde antes da fundação do mundo. A nossa visão sobre tempo, ela é muito limitada, mas o ato redentor de Cristo, ele se refletiu em toda a existência, mesmo antes daquilo que nós chamamos de um momento no tempo. Então, poderiam ser pessoas já andando com Jesus, né? E que já estão em estado de arrependimento. Ou ainda, aqueles que se julgam perfeitos, que se julgam cumpridores, que não precisam de arrependimento. De qualquer maneira, a alegria é por aquele que é perdido, que estava perdido, e que é encontrado e trazido para dentro do reino. E aí o Senhor emenda com uma segunda parábola, que de maneira semelhante a essa, traz a história de uma mulher que tinha 10 moedas, 10 dracmas, uma moeda da época, né? E ela perdeu uma. Então ela varreu toda a casa procurando, não encontrou, continuou isso até que encontrou. E aí chamou as vizinhas e amigas e falou, se alegrem comigo, eu havia perdido essa dracma e a encontrei. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se tentou muito, ainda se tenta criar uma série de contos em torno dessa parábola, especialmente sobre um certo colar ou até um adorno de testa que as mulheres usariam. Não se tem notícia disso. É simplesmente a ideia bem clara do texto. A mulher tinha um patrimônio, perdeu 1/10 desse patrimônio. Qual pessoa que não procuraria pelo seu patrimônio perdido, né? E quando encontra, se alegra. E o Senhor traz isso para dizer, olha, da mesma forma, talvez a porção menor, mas é a que foi encontrada. Então essa que traz alegria, e alegria diante dos anjos de Deus. E então o Senhor agora conta mais uma parábola, que da mesma forma vai reforçar esse ensino. Vamos ver, vamos lembrar que a crítica contra Jesus era o fato de ele andar próximo de pessoas que eram consideradas pessoas pecadoras. E ele está mostrando como é importante alcançar o pecador para o reino de Deus. E a próxima parábola traz isso também. É a parábola do filho perdido, também chamada do filho pródigo. O termo pródigo ele tem sido muito mal compreendido. Há quem pense que eu já ouvi isso, né, que pródigo é aquele que se arrepende. Não, não, não. O termo pródigo se refere a uma pessoa que esbanja, que gasta todos os seus bens. Inclusive, juridicamente, se uma pessoa é declarada pródiga, ela pode então ser declarada impedida de ter recurso aos seus bens e é nomeada uma outra pessoa para cuidar disso para que ela não vá acabar na sarjeta, completamente destruída, porque o pródigo gasta sem medida, sem clareza de raciocínio. Então, a história conta o seguinte, né? Presta atenção, há muitos detalhes interessantes aqui. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, eu quero minha parte da herança, e assim ele repartiu sua propriedade entre eles. O homem tinha 2 filhos e um queria sua parte da herança. Um detalhe importante é que não havia herança. Não existe herança de pai vivo. Era quase como se esse filho declarasse ali a sua preferência pelo pai antes morto do que vivo, porque vivo os bens eram do pai e mortos seriam então uma herança. Ele fala, eu quero minha parte da herança. E o pai divide o quê? A sua propriedade entre eles. Não se fala aqui em herança. Ele pega o que ele tem e partilha. Então, faz a divisão para cada filho. Não precisava, não era necessário, mas por bondade esse pai faz isso. Não muito tempo depois, esse filho mais novo sai dali para uma região remota e lá então ele, de maneira pródiga, desperdiça tudo o que ele tinha, vivendo de maneira irresponsável. E aí, quando acabou todo o recurso que ele tinha, ele então passou por necessidade e ainda por cima naquela região chegou uma fome, talvez até uma seca que se abateu por lá. E aí ele foi se empregar com alguém naquela região para cuidar de porcos, que era um trabalho que para um judeu era um trabalho ruim. O judeu não se alimentava de porco e tinha o porco como um animal imundo por causa da lei cerimonial. Então eles não queriam nem contato com isso. Esse homem teve que trabalhar cuidando de porcos. E aí ele queria comer o que davam para os porcos, que eram as alfarrobas, e era negado a ele. Não, isso aqui é para o porco. Então ele estava numa situação pior do que a de um animal considerado imundo. E aí esse homem cai em si mesmo e fala, eu aqui passando fome e os empregados do meu pai estão vivendo bem. E aí ele traça um plano. Ele fala, já sei o que eu vou fazer. Eu vou procurar o meu pai e vou dizer assim, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. O que é verdade, porque o pecado, né, a maldade que nós fazemos, ainda que seja talvez diretamente contra alguém, é também, em primeiro lugar, contra Deus, que nos deu a vida e que nos ensinou a vivê-la bem. Então ele planeja isso. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus empregados. Esse é o plano que ele traça
na sua mente. E aí ele se levantou e partiu. E o pai o viu de longe. Aqui se percebe que talvez houvesse uma expectativa do pai pela volta desse filho. E então o pai correu para o filho, o abraçou e o beijou. Vejam que esse pai tem uma atitude extremamente benevolente. Ele sabe que o filho fez tudo errado, ele sabe que o filho estava já com o seu coração perdido no momento que pediu a sua parte da herança que não existia. E aí o filho começa então a botar em andamento aquele plano, né? Então ele fala, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Só que aí acabou a fala dele porque o pai já corta, o pai nem deixa ele continuar. O pai já pega esse filho, né? Ele o abraçou, ele o beijou, cheio de compaixão. E aí ele virou para os servos e falou assim, depressa, ele dá um sentido de urgência, tragam a melhor roupa e vistam nele. Não apenas uma roupa boa, a melhor. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. O homem estava no estado de miséria que estava até andando descalço já. E aí então ele falou, tragam um novilho gordo e matem, e vamos celebrar. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o regresso. Aqui a gente conecta com as duas parábolas anteriores. Jesus estava falando primeiro, ele trouxe a ideia da ovelha, que era uma coisa comum numa sociedade rural. Ele trouxe a ideia da moeda perdida de uma mulher, também uma ideia que eles entendiam. E ele avança então para a ideia de uma família e mostra aí direto o ponto, um ser humano perdido. E ele mostra a compaixão desse pai, que vai até ao encontro do filho para recebê-lo. Só que a parábola não acaba aqui. Ela tem mais um personagem. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ele ouviu música, ouviu dança. E ele estranhou. E ele perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. E ele falou, olha, é o teu irmão, ele voltou, e seu pai matou o novilho gordo. Normalmente numa casa, numa família, se tem aquele novilho gordo como um animal separado especialmente para uma data, para uma celebração. É aquele animal que está sendo guardado para alguma coisa. E aí o pai usou para celebrar a vida do seu filho. E então o seu pai matou, né, o novilho para receber, porque se alegrou em receber o filho são e salvo. E aí o mais velho se encheu de ira. Veja que diferença de atitude. O pai, preocupado, amoroso, vai ao encontro, beija, abraça, recebe, prepara uma festa. E o mais velho se enche de ira. E a quem Jesus contava essa parábola? Aos fariseus e mestres da lei, que estavam ali repreendendo e reprovando Jesus porque estava indo ao encontro dos pecadores. Então a gente percebe aqui uma conexão entre o filho mais velho e as pessoas que têm um sentimento ruim a respeito de quando alguém é recebido dentro do reino, alguém de vida devassa é recebido. Também é uma situação comum ao longo da história do povo de Deus, pessoas que tinham vidas corretas, regradas, às vezes se amarguravam em seus corações quando percebiam que alguém de vida torta era recebido também na comunidade mediante o seu arrependimento. E aí o pai sai e insiste com ele. Esse pai amoroso sempre tentando trazer os filhos para dentro da festa, para dentro do reino, para dentro da sua vida. E aí ele respondeu, olha, todos esses anos eu trabalhei para ti igual um escravo. Igual um escravo, isso aqui é importante esse detalhe. E nunca desobedeci, mas tu nunca me desse nenhum cabrito para comemorar com os meus amigos. Veja que o sentimento desse filho também não era bom em relação ao pai. O primeiro assumiu isso abertamente, o segundo também tinha um sentimento, uma amargura no coração. E o pai, e ainda fala mais, né? Quanto esse teu filho, né, ele não fala nem meu irmão, esse teu filho, que gastou tudo com prostitutas, aí tu matas um novilho gordo para ele. E o pai falou, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aqui é curioso quando o pai fala assim, ó, tudo que eu tenho é teu, porque como ele dividiu lá no começo da parábola, ele dividiu a herança, a propriedade entre eles, no verso 12, né? Ele dividiu a propriedade entre os dois. Então, de fato, aquele filho mais velho, ainda que não estivesse naquele momento como senhor da propriedade, porque o pai estava ali, mas ele já era o proprietário. Né? E ele dizer que trabalhou como um escravo, nós sabemos a diferença, né? O escravo, o servo, ele trabalha, mas ele não herda. O filho muitas vezes trabalha mais até do que o escravo, porque está trabalhando para si, para o seu próprio patrimônio. Mas o filho vê isso com amargura. Então veja aqui essa figura do pai amoroso, que quando a gente volta para o começo da história do capítulo 15,
que isso se passa quando fariseus e mestres da lei vão criticar Jesus por estar recebendo publicanos e pecadores, nós percebemos aqui então a bondade de Deus em estar recebendo, e até mais do que isso, procurando pelos pecadores que se arrependem. Então tem uma progressão. Primeiro Jesus trata de bens materiais, né? Uma ovelha, uma moeda, e então ele traz uma pessoa que realmente estava perdida no pecado. E aqui já é bastante literal o ensino, né? Não é nem figurado, é um ser humano entregue ao amor, ao dinheiro, entregue às prostitutas, entregue a uma vida sem amor pela sua própria família. E aí foi achado e houve então grande alegria. Nós precisamos ter essa clareza quando lemos um texto e a gente não lê só um pedacinho, a gente lê o texto como um todo. Então, a gente começou no capítulo 15 com esse evento da reunião ali e Jesus vem trazendo as parábolas. A gente só pega a riqueza das parábolas quando a gente lê o conteúdo como um todo. Por isso a importância sempre do contexto, que a gente entendeu o momento, a história, a geografia, a política da época, a religião da época, como por exemplo a religião dos fariseus, né? Isso é importante, senão a gente perde conteúdo bíblico. Então assim, seguimos nosso estudo. No próximo vídeo, já vamos para o capítulo 16, que tem uma parábola muito peculiar, uma parábola muito diferente, que merece ser estudada com toda a atenção. Volte na próxima, até lá, aqui nós estudamos a Bíblia.